Fala pessoal, tudo bem? Seguinte, vamos aqui para a nossa segunda aula do curso de Game Design e agora a gente vai falar de uma parada muito legal que vão ser os conceitos gerais. Então, antes de qualquer coisa, antes da gente entrar nos conceitos que eu vou falar aqui, eu queria esclarecer uma coisa para você que é muito importante. Aqui nessa aula a gente vai falar de 3 conceitos principais do Game Design que vão te dar um fundamento, uma base muito sólida para que você consiga trabalhar em qualquer que seja o jogo que você estiver fazendo. Isso vai ser muito bom e muito importante para você conseguir trabalhar e exercer o seu papel como game designer, entender esses 3 conceitos, mas existem muitos outros conceitos além desse, que caso você continue estudando game design você vai ver, e essa aqui que a gente está vendo aqui agora é só a ponta do iceberg, beleza pessoal? Então, só esclarecendo isso, que tem muitos outros conceitos além desses, né? Mas a gente vai entender os principais aqui na minha opinião. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre 3 conceitos, sendo eles o Core Loop, o Flow, né, a teoria do Flow para games e os arquétipos de Bartle. Então a gente vai falar desses 3 conceitos e entender como cada um funciona e como a gente pode aplicar isso independente do jogo que a gente estiver trabalhando. Que o legal é isso, desses conceitos gerais. A gente consegue adequar isso para qualquer que seja o caso, que é muito importante, porque como game designer muito provavelmente você vai trabalhar em vários projetos bem diferentes. Então vamos começar com o primeiro conceito, que é o Core Loop. Vamos entender esse conceito e ver coisas práticas desse conceito também. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada no que é o Core Loop. Então, o Core Loop vão ser as ações que serão repetidas dentro do jogo pelo jogador do começo ao fim da gameplay. Então, Core Loop, né? Core vem de coração do jogo, né? Core é a parte principal e Loop de loop, né? De repetição. Então, todos os jogos que você joga, que já jogou na vida, caso você ainda não tenha reparado, todos eles têm um core loop bem estabelecido, que é basicamente essas ações que são repetidas dentro do jogo, do começo ao fim. Então, cada jogo vai ter um core loop diferente, e aqui, para você entender mais esse conceito, eu vou mostrar alguns exemplos. Então, um exemplo mais simples que eu consegui pensar para elucidar essa ideia para vocês, esse conceito, seria do jogo Flappy Bird que vocês estão vendo aí no GIF, que basicamente o core loop dele é extremamente simples, que é pular e passar pelos canos e tentar não morrer. É basicamente isso que você vai fazer repetidamente durante o jogo. Esse é o exemplo mais simples que eu consegui pensar de core loop. Claro que tem jogos muito mais complexos que esse, que tem muitas ações que são repetidas e mini core loops dentro das ações principais. Então, às vezes você tem jogos com mecânicas complexas, que dentro da mecânica maior você tem mecânicas menores que você repete para que o jogo funcione, para que você progrida no jogo, né? Mas eu pensei em situações mais simples para que isso ficasse claro. Então, no Flappy Bird você tem que pular e passar pelos canos. Esse é o core loop da gameplay. Um outro exemplo de um jogo que eu acho que é bem interessante, que inclusive caso vocês nunca tenham visto o vídeo ou jogado, recomendo ir atrás vendo o vídeo ou jogando, que é o Undertale, que é um jogo independente que foi feito por um cara só. Aí na esquerda a gente consegue ver uma imagem ali do personagem do Undertale e tal, e de uma parte do jogo. E o Core Loop, né, as ações que você repete nesse jogo são bem interessantes, por ele ser um jogo RPG com foco em narrativa, né? Ele faz uma coisa muito interessante, que nesse jogo você pode escolher se você quer matar, conversar ou fugir das pessoas que você interage. Então o fluxo é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito complexo como ele explica. Então recomendo dar uma olhada para vocês entenderem. Mas o core loop desse jogo você vai explorar, né? Você vai andar pelo mapa lá, que você tem dentro do jogo. Então você explora, e conforme você vai explorando, em algum momento dessa exploração, você vai acabar encontrando uma pessoa ou mais de uma pessoa. Você encontra personagens ao redor do caminho, né? Durante a sua trajetória. Então você está explorando, você encontra alguém. E aí, depois de encontrar alguém, você pode conversar, matar ou fugir desse alguém. E aí, depois que você conversou, matou ou fugiu desse alguém, você continua a exploração. E aí você encontra outra pessoa e aí você repete esse fluxo diversas vezes durante várias horas até você zerar esse jogo. E o legal desse jogo e desse core loop é que, dependendo do que você faz com cada pessoa que você encontra no jogo, se você conversa, mata ou foge, o final do jogo muda. E como o jogo progride, muda. Então esse é um core loop vivo, muito interessante, né? Mas enfim, eu trouxe esses 2 exemplos para ficar mais fácil de entender o que é de fato o core loop, que vão ser essas ações repetidas. Então, quando você for fazer um jogo, né, e você estiver explorando ali as mecânicas e tudo que vai ter dentro do seu jogo, é muito importante você entender o que é divertido e o que faz ele ser bom, e você desenvolver e fazer com que essa ação, né,
que você acha que é muito boa dentro do seu jogo, ela fique polida o suficiente para que o jogador consiga repetir diversas vezes dentro do jogo. Então, no caso do Undertale, a exploração precisa ser muito boa, encontrar alguém precisa ser muito legal, cada personagem tem que ter uma personalidade, né, uma arte única, e as conversas, os combates ou as fugas precisam ser muito divertidas. Então essa interação com cada pessoa precisa estar muito bem feita, porque vai ser isso que o jogador vai fazer repetidamente. Então, um jogo como Minecraft, por exemplo, você precisa fazer com que a coleta de recursos seja muito legal, muito satisfatória, porque é algo que você vai fazer o tempo todo. A luta contra mobs, né, contra inimigos, precisa ser muito boa, porque é uma coisa que você vai interagir, né, fazer se você estiver no modo de sobrevivência. E a construção também é algo que precisa ser legal e que precisa funcionar e fazer sentido, porque é algo que você precisa fazer para continuar vivo e faz parte do core loop. Construir coisas, né? Armas, objetos, armaduras, consumíveis, enfim. Isso é muito legal. Então, entendendo as ações que você vai repetir no seu jogo, você consegue montar o core loop do seu próprio jogo. Isso funciona em qualquer gênero, qualquer jogo. Até desafio vocês aí a tentar pegar um jogo que vocês gostam e tentar ver quais ações são repetidas e montar um core loop igual eu fiz ali do Undertale, beleza? Então é isso, core loop é isso. Vai ser muito útil para vocês montar o core loop do jogo de vocês para entender aonde vale a pena gastar esforço e onde não vale. E o segundo conceito agora que a gente vai ver vai ser o flow, né? A teoria do flow, que é uma teoria, um conceito que não foi originado nos games, tá? É uma teoria de um psicólogo que foi criada nada a ver com games, mas que a gente consegue adaptar para dentro dos jogos, né? O Jesse Shell, que é um autor de um livro muito bacana, que são as lentes do game design, ele fala muito sobre esse conceito e ele traz isso para dentro do game design. Então a gente vai falar um pouco disso agora, porque independente do gênero, do tipo de jogo que você estiver trabalhando, é muito, muito, muito importante que você consiga, né, que o jogador entre nesse estado de flow, que basicamente é o que eu vou falar agora, né. Então, esse conceito de teoria do flow foi criado pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, que é um nome bem complexo, e essa teoria do flow é um estado mental atingido quando você está totalmente envolvido em uma atividade. Então, sabe quando você está fazendo uma parada que você gosta muito e você não vê o tempo passar? Significa que você entrou no estado de flow. E é exatamente isso que a gente quer que aconteça quando a gente está desenvolvendo um jogo. A gente quer que o jogador consiga curtir tanto essa experiência que ele entre nesse estado mental onde ele está totalmente envolvido naquela atividade do seu jogo. Então aqui a gente tem um gráfico mostrando, né? Então eu vou pegar meu mouse aqui para mostrar para vocês enquanto eu falo. Então o flow ele está relacionado à quantidade de desafio, né? E a quantidade de habilidade que a pessoa tem daquela coisa que ela está fazendo. Então, quanto mais desafiador for a tarefa que ela tiver que executar, mais ansiedade isso vai gerar. Então, a dinâmica que a gente tem que tentar fazer dentro do nosso jogo é o que a gente chama de método da oscilação. Então, vocês podem ver aqui que o canal do flow, né, ele está entre a ansiedade do desafio ser grande demais, comparado com a quantidade de habilidade que eu tenho. Então, se eu tenho pouca habilidade e o desafio é muito grande, eu fico ansioso e eu não consigo cumprir com esse desafio. Então, a experiência é ruim. Se eu tenho habilidade demais e o desafio é muito fácil para mim, eu fico entediado, porque isso é muito fácil. Agora, se eu uso o método da oscilação, que eu tenho uma quantidade equivalente de habilidade para que eu consiga cumprir um desafio, num nível que eu sinta um pouco de ansiedade, mas eu seja capaz de cumprir esse desafio, e que eu, às vezes, consiga de uma forma mais fácil. Então, estando nesse meio termo entre a ansiedade e o tédio, a gente alcança o canal do flow, que é esse momento que a gente está nesse estado mental totalmente envolvido. Então aqui a gente tem uma representação dessa oscilação, né? Então o que a gente precisa fazer dentro do nosso jogo é apresentar bastante desafio para que o jogador se sinta desafiado e sinta que ele está aprendendo e progredindo, e apresentar momentos onde ele já conhece, ele já domina, para que ele sinta a tranquilidade de passar por uma fase. E aí, conforme você apresenta um momento de mais desafio e menos desafio, a gente consegue alcançar esse método de oscilação aqui no gráfico, que faz com que o jogador se encontre no canal do flow. Então, o jogo precisa não é bom que ele seja nem difícil demais, nem fácil demais. E esse é o grande desafio de balancear um jogo, então, que é conseguir chegar nesse método da oscilação que faz com que o jogador entre no canal do flow. Independente do jogo que você estiver fazendo, a meta é sempre conseguir colocar o jogador dentro desse estado. E para a gente saber se o jogador está ficando nesse estado, a gente precisa fazer o jogo e fazer playtests, né? Então colocar pessoas para testar para ver se está nesse nível de desafio que a gente quer. Então esse é a teoria do flow.
E por último, vamos ver aqui os arquétipos de Bartle, né, que é um conceito também que se aplica a qualquer tipo de jogo, e ele vai ajudar muito a gente a entender que público que a gente está trabalhando e como que a gente faz para adequar o nosso jogo ao arquétipo que a gente vai trabalhar, né, para o nosso público-alvo. Então, muito interessante esse conceito também, muito útil. Vamos lá entender. E antes da gente falar sobre o conceito, vamos entender quem é Richard Bartle, que é a pessoa que criou esse conceito e é um cara muito importante. Então, o Richard Bartle ele é um escritor, professor e pesquisador de jogos britânico que foi conhecido por ter sido o criador do primeiro MUD, que é Multi-User Dungeon, né? Que foi um precursor, né? Um pioneiro que fez com que o MMORPG aparecesse depois. Então, é uma pessoa super importante aí para os games. E ele também é autor de um livro seminal sobre criação de jogos, que é o Design in Virtual Worlds, e como eu falei antes, um dos pioneiros da indústria de MMORPG, que desenvolveu um modelo de jogadores conhecido como os arquétipos de Bartle, que é super útil pra gente que é game designer, então esse cara fez um baita de um favor pra gente. Então vamos entender, né? Esse cara, Richard Bartle, ele divide os jogadores em 4 tipos de arquétipos. Isso ajuda muito a gente a entender qual tipo de arquétipo ou quais tipos de arquétipo a gente quer que estejam consumindo o nosso jogo, ou se todos eles vão estar consumindo, como a gente vai agradar cada um deles. E vamos entender aqui. Então, cada arquétipo ele vai estar voltado para um tipo de coisa. Então, nesse gráfico que eu montei aqui, a gente consegue ver, né, que a gente tem 4 setas. Então, a gente tem pessoas que estão mais voltadas para a ação. Então, aqui a gente tem a ação. Pessoas mais voltadas para ambiente, né, para o level design, para o mundo do jogo. Pessoas mais voltadas para interação. Então, interagir com coisas e com outras pessoas. E tem pessoas que estão mais envolvidas e gostam mais de estar com pessoas, né? Então, essa parte do multiplayer mesmo. Então, a gente tem arquétipos que vão estar entre cada uma dessas coisas. Então, o primeiro arquétipo que a gente tem que o Richard Bartle cria são dos conquistadores, que ele está entre a ação e o ambiente. E esse tipo de jogador, né, esse tipo de arquétipo que são os conquistadores, eles gostam muito de, como o próprio nome já diz, né, conquistar. Então, explorar ao máximo o ambiente que eles estão, né, o mundo daquele jogo, e conseguir encontrar o máximo de coisa, explorar, encontrar easter eggs, surpresas, mistérios. Então, é um jogador que gosta muito dessa ação e de explorar o ambiente e de conquistar, né, conseguir conquistas, tanto conquista dentro do jogo, quanto itens, quanto qualquer coisa que o mundo explorar, né, conhecer áreas novas do mundo, enfim. Então, o primeiro tipo de arquétipo é o dos conquistadores e a gente precisa pensar muito neles quando a gente estiver montando o level design do nosso jogo, para que o level design seja interessante, para que essas pessoas tenham o que conquistar e tenham o que ver, né? O segundo arquétipo que ele fala são o dos exploradores. Então, os exploradores, eles não estão tão voltados para a ação como os conquistadores, né? Mas eles estão voltados para a interação do ambiente. Então, são pessoas que gostam de explorar mais o mundo. Então, não necessariamente ele está interessado em ganhar algo, conquistar, né? Mas ele quer entender o que existe nesse mundo e conquistar, não conquistar, mas conhecer todo esse ambiente que o mundo do jogo tem. Então, os exploradores vão estar sempre buscando conhecer ao máximo e interagir com tudo que o mundo oferece do jogo. Também é um arquétipo muito importante. Depois a gente tem os socializadores, que são pessoas que gostam muito de interagir, mas ao invés de interagir com o ambiente, eles querem interagir com pessoas. Então, jogos multiplayer que viabilizam isso são super bons para esse tipo de jogador. Então, jogos como VRChat, jogos MMORPG, enfim, que você consegue criar guildas e interagir com pessoas. Jogos como Among Us, por exemplo, que você tem uma interação muito grande das pessoas discutirem e tal. Eles vão agradar muito esse tipo de arquétipo, que são os socializadores. E por último a gente tem as pessoas que gostam de ação, mas uma ação voltada contra outras pessoas, que são os assassinos. Então são pessoas que sentem prazer em ganhar dos outros, né? A matar os outros dentro dos jogos e subir nos rankings, enfim. Realmente prejudicar a experiência do outro e crescer dentro dos rankings dos jogos são os assassinos. Então pessoas que gostam de PVP, esse tipo de coisa, eles vão estar dentro desse arquétipo. E pensando em cada um desses arquétipos, a gente consegue explorar e montar cada uma das mecânicas e o level design dos nossos jogos, pensando que existem esses 4 tipos de jogadores, né? Claro que existem várias nuances, tem jogadores que são ao mesmo tempo socializadores e assassinos, conquistadores e exploradores e assassinos, enfim. Não necessariamente é tão preto no branco assim, mas a gente entender que existe essa divisória, que existem esses tipos de jogadores, vai ajudar muita gente a montar o nosso jogo. Beleza?